Boa noite, consciências. Boa noite, consciências. Sejam bem-vindas. Aqui é Mário Jorge, sempre trazendo alguma contribuição relativa aos temas de My Big Tour, do Tom Campbell. E nas quartas-feiras, sempre com o Zeca Werneck aí, no nosso Big Talk, trazendo assuntos que espero que sejam do seu interesse. Hoje a ideia é falarmos aí um pouco sobre física quântica e propósito. O Zeca deu isso como 2 ou 3 sugestões outras de temas para a gente puxar aqui. E eu achei interessante juntar esses dois para que eles façam mais sentido, né? A física quântica por si só não é necessariamente... ela é muito útil, né? Mas se você associar isso com a questão do propósito, vai ajudar você muito mais, né? Então, antes que eu me esqueça, trazendo os recados aí importantes para nós. Zeca está entrando, já vou chamar ele aqui. Parque do Tom é um novo livro colorido e sobre marginalidade virtual, né? Um livro de práticas do Tom, está à disposição no nosso site. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Deixa eu puxar o Zeca aqui, que ele já me mandou a solicitação. E lembrando que a gente tem um grupo de bate-papo, debate, ajuda até para formar uma egrégora, uma consciência coletiva, para entrar no Parque do Tom, para ter suporte a dúvidas, né, e questões. E esse grupo está crescendo aí a cada dia, já está com temas lá em discussão bem interessantes. Então, você com o Parque do Tom não fica sozinho, né? Se resolver participar, vamos ter um esforço em grupo aí para nos suportar uns aos outros, tá bom? Olá, Zeca, boa noite. Oi, Mário, tudo bem? Tudo jóia, tá me ouvindo bem? Alô? Estou ouvindo bem, tá ouvindo bem aí? Tudo bem também, tudo certo. Ótimo. Tudo bem aí? Alguém Tudo perguntou bem. se a Terra é plana, é sério isso mesmo? Alguém perguntou? Estou vendo aqui, a Terra é plana? Bom, eu Vocês estão... postei aí uma imagem hoje simulada, obviamente, né, para demonstrar a questão das estações no planeta Terra. Eu achei muito interessante o vídeo, né, porque fica bem ilustrativo. Não são todas as pessoas que tiveram aulas de ciências na escola, né, e nem sempre isso fica claro e transparente. E esse videozinho, não sei se você chegou a ver, mas ele tem lá a Terra, ela tem uma rotação, o eixo é inclinado e é redonda, obviamente, né, esférica, e o Sol também é esférico. E Então, você já respondeu aqui para a pessoa que está perguntando se é plana, né? Então, eu estou respondendo. Então, a órbita é praticamente circular, ela é elíptica, mas é tão pequena a diferença da elipse que é praticamente circular. E o motivo da gente ter, né, estações do ano mais frias e mais quentes, no nosso caso do inverno aqui, muito frio esse ano, né, é que também, em função da inclinação da Terra e da rotação ao redor do Sol, tem faces que ficam mais expostas para o Sol ou menos expostas pelo fato dela ser redonda, né, não ser plana, e então está inclinada. Então, quem não teve essa oportunidade de ver como é que isso funciona, basta olhar o vídeo da postagem de hoje para perceber que a Terra é plana, tem muitas evidências, inclusive as estações do ano, né? E a diferença entre as estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul. Porque tem hora que, pela inclinação, o hemisfério sul está mais exposto, e tem horas que é o hemisfério norte. Então, é bem interessante, bem ilustrativo o vídeo e responde a pergunta feita. Já respondeu. Então tá bom, Zé. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E por aí? Recebi aqui o livro do Parque do Tom. Opa! Chegou aí, né? Ficou muito bacana o livro. Já comecei a dar uma olhada aqui. Parece ser bem interessante. Legal, legal. Eu estava comentando com o pessoal que o Parque do Tom, né, além de não ser um livro comum,
ele vai com um link que a gente compartilha com todos os que adquiriram o livro, para entrar para um grupo exclusivo, só leitores do Parque do Tom e praticantes, interessados, obviamente, e para trocar ideia e experiências, esclarecer dúvidas. Então a pessoa não fica aí sem suporte. Então já está rolando o grupo, né? Já temos, acho que, em torno de 30 pessoas lá no grupo que já entraram. Nem todos, ninguém é obrigado a entrar, claro, nem todos entraram ou nem todos entraram ainda, mas está havendo uma interação bem legal lá, já algumas pessoas relatando experiências, relatando dúvidas. Eu estou passando alguns vídeos esclarecendo dúvidas pontuais aqui e ali, para dar um suporte para as pessoas não ficarem em branco. O livro é bem explicadinho, como você vai ver, mas sempre surgem dúvidas, né? Claro. Normal, né? Então tá bom. Você sugeriu, eu estava explicando para o pessoal, que você sugeriu alguns temas para nós hoje, dentre eles física quântica e propósito. E aí eu achei, entre outros, né? E eu achei interessante a gente tentar trazer os dois aqui, porque eu acho que com propósito a física quântica acaba ficando mais interessante e útil. Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem aí tanta informação sobre física quântica, né? As pessoas ouvem falar o tempo todo, mas o que eu vejo é que não está bem explicado ainda isso, como colocar em prática, né? Tudo que já sabemos, né? E, na verdade, não é tão complicado quanto parece, né? A gente ouve falar de física, né? Acho que já vem aquela lembrança lá, todo mundo é um pouco traumatizado, né? Da época do colégio, né? Aquelas, a não ser os físicos, né? Mas quem não era... Os engenheiros também. Os engenheiros e tal. Mas as pessoas querem sair correndo, né? Quando você começa a falar de física quântica e tal. Mas, na verdade, é uma ótima ferramenta para a gente entender a nossa própria tecnologia, né? Porque os cientistas hoje, eles já entenderam bastante de como isso funciona e não tem mais como deixar a consciência de fora, né? Através das experiências que eles fizeram. Citar aqui duas que são bem conhecidas, né? A dupla fenda e o emaranhamento quântico, né? Na experiência da dupla fenda, sem entrar em detalhes, mas o principal é que eles identificaram que a nossa mente, a nossa consciência, ela interfere diretamente na realidade, né? Isso é muito importante, a gente ter essa compreensão. Porque a gente acha que o mundo está acontecendo de uma maneira que a gente não tem nada a ver com isso. E ali, através daquela experiência da dupla fenda, eles comprovaram que não. A gente está o tempo todo interferindo. E isso nos dá um poder enorme. E o emaranhamento quântico também, que é aquela experiência que eles conectam duas partículas, né? Elas ficam emaranhadas e separam elas, e seja que distância for, elas não perdem essa ligação. Então, seria um exemplo que se usa muito, é como se fossem dois dados. Eu conectei eles aqui no Brasil, no Rio, por exemplo. Estou aqui no laboratório, conectei, depois eu afastei eles e levei um para a China e deixei o outro aqui. Se eu mudar um aqui, o outro lá na China muda automaticamente, no mesmo instante. Não tem nem a velocidade... poderia ser, mudou em um segundo, não. É no mesmo instante ele muda. Então, eles entenderam que tem alguma coisa além do físico para poder passar essa informação. E, na verdade, se a gente for olhar para o que a gente já sabe hoje, né, para tudo que se fala, de todas as informações que a gente tem, sejam científicas ou espirituais, né, isso tudo está se misturando. A espiritualidade está sendo vista cada vez mais como uma ciência, né, e a gente está entendendo também que nós somos cada vez mais seres espirituais, podemos nos ver mais como seres espirituais do que físicos. Então, toda essa conexão está sendo feita. E isso vai ficando cada vez mais simples da gente entender o que a gente é, né? E poder chegar no nosso propósito real.
para a gente se movimentar melhor aqui na Terra. A gente entendendo o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, a gente pode agir aqui com mais eficiência. Então fica muito claro, né, através desses experimentos, que a gente não é o que a gente imagina, né? Na verdade, a gente faz parte dessa consciência. Essa consciência está aqui, limitada num corpo físico, numa mente. Isso é como se fosse um computador biológico muito sofisticado e que permite ter essa interação para a consciência viver as experiências que ela tem que viver. Isso está ficando cada vez mais claro. E a gente se abrindo para isso, a gente vai começando a se conectar com isso, né? E a gente vai podendo interferir mais nesse mundo físico de uma maneira mais proativa, mais eficiente. Então, acho que é muito importante a gente buscar esse entendimento dessas experiências pela física quântica, né? E assim se alinhar com o nosso propósito. Porque o nosso propósito real é esse, né? A gente está aqui para evoluir. E a gente precisa entender como é que a gente faz essa evolução, né? Porque falar, você está aqui para evoluir, mas que evolução é essa? Não é uma evolução física de você acumular mais posses, ou ter mais relacionamentos, conhecer mais o mundo, fazer mais viagens. Isso tudo é muito bom, mas não é essa evolução que você veio fazer aqui. A gente está aqui cada vez mais, muita gente pode até se identificar com isso. Eu hoje considero que nós somos como cientistas espirituais, né? Então a gente está aqui experimentando isso aqui e nós somos os cientistas que fazem dessas experiências o nosso aprendizado e passamos a utilizar de uma maneira mais inteligente todas essas energias que a gente está lidando aqui o tempo todo. Então isso é muito importante. A gente pode entender isso melhor com essas experiências da física quântica, que eles classificam o universo como um universo de ondas de probabilidade e a matéria como partícula. E a matéria como partícula, ela não representa nem 1% do que são essas ondas de possibilidades. E nós estamos vivendo apenas nesse 1%. No mínimo, a gente está desperdiçando aí um espaço enorme que a gente poderia estar usufruindo melhor, mas também a gente pode compreender que não faz sentido ficar vivendo no 1% em vez de ficar no 99%, né? Que é a realidade maior. Então, a gente fica muito limitado nesse mundo material, a gente acha que é matéria, e a nossa limitação fica enorme, a nossa capacidade de influenciar no mundo também fica reduzida, né? Porque a gente está só ali na matéria. Se a gente consegue se abrir para esse mundo de ondas, para esse campo quântico, né? Que é um campo de todas as possibilidades, a gente expande muito as nossas próprias possibilidades. E isso é maravilhoso, nos dá uma liberdade enorme e a gente entende melhor a vida, né? Porque às vezes fica uma coisa meio sem muito significado, meio sem sentido, né? As pessoas estão buscando esse significado o tempo todo, através do mundo físico, e acabam sofrendo muito com isso, né? Tendo muitas decepções, pode até conseguir algumas experiências que são mais agradáveis, né? Vamos dizer, mas tem muito sofrimento, né? Acho que está no momento da gente sair desse sofrimento através do autoconhecimento. Entendendo melhor isso tudo, a gente pode sair desse sofrimento. É curioso, né? Porque até para o caso daquelas pessoas que buscam segurança em números, né? O fato das pessoas pensarem que a realidade é material, se isso as conforta de alguma forma, é interessante perceber que a maioria das pessoas pensa isso, né? A maioria das pessoas está... e não é só as pessoas comuns, né? Como até os próprios cientistas são materialistas, né? A gente foi criado em uma cultura materialista, ela vem de longa data, não é de hoje, né?
E estão todos mergulhados em crenças de que a coisa é material. Mesmo quando, né, outro fator importante para a física quântica, você citou os dois experimentos aí, o da dupla fenda e o do emaranhamento, que na verdade são constatações do mecanismo de funcionamento da realidade no microcosmos aí. Mas outra coisa importante também é o fato de que a única forma que eles encontraram de explicar, de equacionar as partículas, na verdade não é como matéria, e sim como informação, né? Elas são informação sobre velocidade, posição, spin, isso tudo é informação estatística ainda, né? De probabilidades da partícula ter esta velocidade, esta posição, dela estar indo naquela direção. Então, eles chegam a descrever, antes que haja qualquer experimento, não existe a partícula, existe uma nuvem de informação. E a nuvem de informação é uma expressão, porque é informação sobre a localização, por exemplo, da partícula, para falar de uma delas só, e ela pode estar em qualquer lugar, com maior ou menor probabilidade de estar aqui ou ali. Então, é como se aquela nuvem, essas foram as explicações que eles encontraram, né? E é isso que causa interferência. Mas o fato é que é muito importante que eles chegaram a isso. E, então, na realidade, não existe matéria, mas assim, eles têm uma grande dificuldade em admitir isso, muito menos para público em geral, e boa parte do público também tem essa dificuldade de compreender e perceber isso, de que, na verdade, a matéria não é uma coisa sólida, né? A gente mesmo quando interage, toca uma mão na outra, são aparentemente campos das partículas que compõem a sua mão ali, que estão aparentemente se tocando. E campos são informação pura também. Então, no final das contas, todas essas experiências são perceptivas. Isso deixa a realidade mais leve, né? Porque ela não é sólida como parece, não é um tijolo, né, de concreto, não. nem de mar. E isso é legal, porque realmente deixa as coisas assim, a gente começa a mover. Informação é a coisa típica com a qual a nossa consciência lida com informação. Um computador lida com informação. A transmissão entre nossos celulares, de todos que estamos aqui participando e assistindo, é informação pura, circulando em zeros e uns e sendo transformados, decodificados em imagens e sons. Então, informação é algo que é interessante, que a física quântica aponta, né? E o que você falou faz todo sentido, né? E por isso eu achei interessante também a gente ter casado essa questão do propósito, porque a intenção de ninguém, né, é se tornar, ninguém precisa se tornar físico quântico. É claro que se alguém gostar muito da física e quiser se aprofundar e ser um estudioso e ser um professor ou o que for em física quântica, fica à vontade, claro. Mas ninguém precisa ser estudioso ou professor de física quântica da forma como ela é estudada na universidade para compreender os resultados disto. E sabendo, como a gente comentou, que existe muita gente que é materialista e mesmo entre os cientistas que ficam buscando outras explicações que não seja, por exemplo, a interferência da consciência. Eles ficam inventando, né, para ver se encontra alguma outra coisa. Mas o fato é que se não tiver consciência, não vai nem descobrir outra coisa. Então, a consciência é fundamental até para descobrir tudo isso, né? Alguém perguntou aqui de Jesus. Assim, Jesus tem a história dele, mas o fato, assim, vamos ver se eu consigo responder essa pergunta aqui. O que acontece? Como é que se dá essa experiência aqui? Nós encarnamos num corpo físico, né? Você vem para cá, bebezinho, né? Aquele bebê começa a ter a experiência, né? Desde pequenininho ele começa a ter a experiência física, vai tendo aprendizados, ele vai sendo ensinado pelo pai, pela mãe, pelas pessoas que estão em volta, pela própria experiência que ele vai tendo de vida, e ele vai formatando como se fosse um computador. É uma mente programada. A gente precisa disso, né, para viver essa experiência física. Então a gente vai fazendo esse computador ao longo da nossa vida. Estamos o tempo todo construindo. E a gente precisa desse corpo físico para ter essa experiência aqui no físico, né?
Então a gente constrói isso, né? Desde pequeno, estamos construindo, estamos usando o tempo todo, vamos usar até o fim e estamos colocando informação. E basicamente isso é através das nossas memórias, né? Está tudo gravado aqui. Então Jesus, assim, ele não precisava levar o corpo físico dele daqui, porque a experiência física é aqui, né? Eu não acredito, não tenho como dizer se levou ou não levou, mas eu não acredito, porque na realidade Jesus também é uma consciência. E esse corpo físico ele não faz sentido de ser levado para outro lugar. Ele não é o nosso verdadeiro corpo. A gente está usando isso aqui como um equipamento, como a gente está usando esse smartphone aqui para fazer isso. Para poder ter essa interação, a gente precisa de um smartphone. Para poder ter essa interação física, a gente precisa do corpo e da mente. Só que esse nosso computador, como somos nós que construímos ele, e ele é construído através das nossas experiências, a gente se identifica com ele e acha que é ele. Mas nós não somos ele. Isso que precisa ficar bem claro. Então, a outra pergunta que está aqui, qual é a nossa verdadeira missão? Espera um pouquinho só. Deixa eu complementar um pouquinho em cima dessa. Sim. Então, eu diria mais alguma coisa com relação a essa questão de Jesus aí. São perguntas que sempre surgem, né? Mas na verdade, eu faço uma pergunta de volta. Que diferença faz, né, se Jesus levou o corpo ou não levou? O que é mais importante? Porque alguém disse que ele levou o corpo, isso é importante? Ou as mensagens positivas que ele deixou de amor ao próximo, né, de nos compreendermos uns aos outros, de trabalharmos em conjunto, né? Essa Sim. mensagem de amor que ele trouxe e de compreensão, né, é mais ou menos importante do que o fato dele ter ou não ter levado o corpo. Então, assim, eu arriscaria dizer, né, porque ninguém esteve lá para ver, né, então tudo isso não passa até esta altura de conversa que pode ou não ter acontecido, não estou descartando, né, mas que diferença faz? Né? Nenhum de nós viu e nós nunca vamos saber, por assim dizer. E pouco importa. O que importa é a mensagem dele. É o que ela é útil para nós. Né? Claro. Essa é apenas minha modesta opinião, por favor. Né? Claro. Não. Mas independente de ter levado ou não, mas da maneira que contam, não seria o corpo físico, seria uma transmutação. Então tem muita linguagem aí que a gente não entende direito. Mas eu falando aqui do corpo físico, né, nós não somos o corpo físico. Não faz sentido a gente levar ele. Né? A gente usa ele aqui, é um computador necessário para cá. É a mesma coisa que se eu for para a Lua, eu preciso botar aquela roupa de astronauta. Mas se eu voltar aqui para a Terra depois e ficar usando aquela roupa, vai ser um peso, né? Desnecessário. Ela é necessária para eu andar na Lua, para eu fazer as experiências na Lua. Né? Assim como esse corpo, ele é necessário para fazer essas experiências aqui na Terra. Se eu não tiver mais nessa realidade física, eu não preciso desse corpo, nem dessa mente. Então a gente precisa entender que nós não somos esse corpo e essa mente. Carregar eles para outro lugar seria carregar um peso morto, né? Porque ele não seria necessário. E aí, respondendo a próxima pergunta aqui, que qual seria a nossa verdadeira missão? A nossa verdadeira missão é justamente a gente buscar essa nossa evolução, que se dá exatamente ao entender que nós não somos o corpo e a mente. Né? Então a gente está querendo aqui usar essa experiência física para descobrir quem nós somos em essência. A nossa alma, a consciência, o espírito. Para ele se conhecer, ele está vivendo uma experiência para entender o que ele não é, para poder chegar no que ele é. Então a gente tem essa experiência e a gente está aqui se despindo disso. Né? E a gente vai se despir desse corpo e dessa mente, desse apego a esse mundo material, desse apego às pessoas. Isso tudo faz parte do mundo físico, mas faz parte da experiência. Essa experiência precisa ser dessa maneira. Não tem nada errado, não tem nada que seja... tem várias teorias, né, que a gente está preso aqui, está isso, está aquilo. Não, não estamos. Isso aqui é uma escola e faz parte da escola que a gente crie essa nossa identidade física, que a gente acredite nela e que depois a gente vai acima dela. Esse é o processo. Né? Mas para a gente entender isso,
Hoje, a própria tecnologia está servindo como uma base maravilhosa. E, voltando para a física quântica comprovando isso cientificamente, também desmistifica muito o que os mestres espirituais que conseguiram fazer isso através da experiência deles já nos contaram há muito tempo, e o próprio Jesus é um desses, né? Ele falou várias coisas que a gente pode interpretar como... Posso falar aqui que Jesus era um físico quântico, né? Se a gente fizer a ligação direito. Então, na verdade, é isso. A gente está num processo, a nossa verdadeira missão aqui é essa evolução, é nos conhecermos, é nos entender quem nós somos, para a gente se tornar mestres de lidar com essas energias que nós estamos lidando aqui no mundo físico. A gente está aqui num caminho de mestrado, né? Estamos na iniciação aqui, que é começar a descobrir como é que isso funciona, entender qual sair dessa nossa ilusão de separação, entender que a gente está num todo conectado, que todos nós fazemos parte disso. Então, a gente está aqui trabalhando para uma mesma missão, vamos dizer, né? Um ajuda o outro nessa missão. Aqui, a minha evolução ajuda do outro, a experiência do outro ajuda a minha. Essa nossa interação faz com que a gente evolua. E a gente, nesse estágio que a gente está agora, que a gente está podendo enxergar isso melhor, a gente começa a cooperar um com o outro nessa evolução para o processo andar mais rápido, né? Então, a gente está saindo, né? Como já tenho falado aqui várias vezes, a gente está saindo de um mundo de competição, né? A gente está entendendo que nós não estamos aqui para competir um com o outro, nós não estamos aqui para lutar para o outro seja como eu sou, independente do meu gênero, de sexo, raça, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou brasileiro, se eu sou americano, isso tudo não importa, né? Nós todos fazemos parte de uma raça que está aqui fazendo esse processo de evolução e a gente trabalhando junto para fazer esse processo anda muito mais rápido e se torna muito menos sofrido. Pelo contrário, ele se torna uma coisa extremamente prazerosa e a nossa experiência aqui na Terra muda. Mas isso faz parte do processo. A gente precisava acreditar no personagem que a gente criou, a gente precisava passar por essa construção da nossa mente para a gente poder ir acima dela. Ela tinha que ser construída, né? E para ela ser construída, a gente tinha que acreditar que ela era verdade, que o que nós vivemos era verdade, né? Mas, na verdade, a gente é uma outra coisa que a gente está descobrindo agora. Por isso que é tão surpreendente, porque a física quântica vem e começa a falar um monte de coisa que nos choca, né? Porque você fala para as pessoas, a matéria não existe. Mas como assim matéria não existe? Eu toco na matéria, eu como a matéria, eu sinto a matéria, mas ela não existe dessa maneira. Isso tudo são percepções. Então a gente experimenta esse mundo aqui através dos nossos órgãos de sentidos, né? Os nossos sentidos, a gente desenvolveu isso, a gente não tinha todos os sentidos, né? Quando começou a evolução, a célula só tinha o tato, depois de desenvolver o paladar, depois veio a audição, visão. Isso tudo foi sendo desenvolvido à medida que a gente foi experimentando essa realidade, para a gente poder interagir com essa realidade. Então, os nossos sentidos eles servem para isso, para a gente interagir, para a gente experimentar essa realidade. Mas isso não é o nosso objetivo final. A gente não veio aqui para ter prazeres físicos, né? Então, esse engano é que nos faz ficar parado no mesmo lugar, porque a gente acha, estou aqui para ter prazer. Vamos correr atrás de prazer o tempo todo. Só que não é isso. Os nossos sentidos, eles são ferramentas que informam para o nosso cérebro essas percepções para a gente poder viver essa realidade física aqui, experimentar isso, né? Então é importante a gente entender isso. Agora, eu gostaria de comentar também o seguinte, às vezes questão de uma... todos esses aspectos são válidos, mas às vezes, mesmo assim, a pessoa fica com uma pergunta que a Gigi fez aí, dessa dificuldade, qual é a nossa verdadeira missão, já que é a pergunta que você estava respondendo, já que temos a consciência de que estamos aqui para aprender. Então, se temos a consciência que estamos aqui para aprender, eu vou desconstruir aqui ao contrário, né? Então, a nossa missão é aprender, é a nossa principal missão. Aprender sobre o quê?
principalmente sobre nós, é autoconhecimento. Nós temos um desconhecimento gigantesco do que somos, nós somos uma parte do todo, tudo que está no todo está em nós, e se a gente tem autoconhecimento, a gente tem conhecimento de tudo também. Então, é uma das formas de conhecer também o todo, mas passando por aquilo que nós somos e que desconhecemos. Não é? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é o seguinte, a gente tem dificuldade. Então, um exemplo prático. Né? Eu nasci sabendo o que eu vim fazer aqui? Não, eu não dei essa sorte. Não sei se alguém deu. Eu não dei. Né? Eu vim aqui e comecei a bater cabeça. Experimenta aqui, experimenta ali. Né? Fui aprendendo lá as coisas. Até o momento mais crucial da coisa, o primeiro deles, que foi na hora de decidir sobre uma profissão. Né? Então, eu tinha certeza? Não. Eu fui apalpando, por sorte, né? É interessante, porque eu podia ter uma certeza de estar errado, né? Mas eu não tinha. Eu estava assim, totalmente em dúvida, e fui apalpando. E aí comecei a observar. Eu não sabia bem o que eu estava fazendo na época, mas hoje eu olho em retrospectiva. Eu estava olhando e vendo, bom, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que estudar matérias numa universidade. E o que eu estou trabalhando aqui com as matérias agora? Que matérias que eu estou trabalhando com a física, com a matemática, com português, com inglês, com francês, com geografia, com história. Né? Então, olha daqui, olha dali, olha de lá. Eu estou olhando aquelas matérias com as quais eu tenho mais afinidade. Então, naquele momento de me preparar para entrar numa faculdade, eu me sentia extremamente atraído pela física. Né? Na minha ideia, para mim, eu adoraria ser um físico, assim, uma primeira impressão. Né? E aí eu olhei e vi na prática que a física não era alguma coisa que tinha muito mercado, porque eu visava também, além de fazer algo que eu gostava, sobreviver daquilo. E aí eu optei pela engenharia, que era a coisa mais próxima, e eu sentia que eu tinha, vamos dizer, alguma habilidade, tinha muito a ver com física, e optei. E aí fui optando, e depois dentro da engenharia eu tive que optar por qual engenharia, e fui optando, e depois tive que escolher emprego, depois tive que, né, namorei, casei, tive todas as experiências, mas fui escolhendo as coisas. Né? Agora, uma das coisas que é importante saber é o seguinte, uma das nossas principais missões é viver e sobreviver, e nos desenvolvendo, até para chegar no ponto de desenvolver estas questões. Né? Eu, por exemplo, tenho uma sensação que demorei. Tá? Eu comecei a me questionar dos 50 anos para cá. Tá? Tem pessoas que são eventualmente mais rápidas, talvez já esteja num estágio mais avançado, mas até ali eu tive construindo. Foi tempo perdido? Numa primeira sensação eu tive que sim, depois eu descobri que não, porque durante todo esse tempo eu tive construindo uma carreira, eu tive construindo habilidades de lidar com outro ser humano, interagir, aprendi em função da profissão, tive que lidar, e do local que eu trabalhava, tive que aprender inglês bastante, tive que viajar, tive que usar, tive que ler muito, né? E li muito também por questões de interesse pessoal, particular, ficção científica, lia em inglês para desenvolver o vocabulário. E assim, eu estava trabalhando, né, passando por situações, crescendo, adquirindo maturidade, aprendendo com as interações, porque com qualquer interação a gente tem oportunidade de aprendizado, pode descartar ou não, pode aproveitar ou não, né? Mas nesse meio tempo todo você está aprendendo coisas, está se preparando, né? Está levando uma bordoada daqui, um sofrimento lá, né? Desenvolvendo, aprendendo alguma coisa com isso, até eu chegar no ponto que eu estava maduro, porque eu acredito hoje ser a minha missão. Então eu diria o seguinte, dentro da missão maior, que é de autoconhecimento, de busca, de crescimento, de evolução, você tem tarefas menores ao longo do caminho, que é viver, sobreviver, né? E ir aprendendo diversas coisas ao longo do caminho, para que você chegue num ponto, né, de você talvez chegar a identificar uma outra missão, mas a sua missão, a cada ponto, ela pontual, os seus objetivos menores ali, eles são pontuais dentro daquele momento em que você está, e eles vão variando ao longo do tempo. Então eu me desenvolvi, por exemplo, como líder, trabalhei em determinadas posições, orientei muitas pessoas, as ajudei em matérias profissionais e de vida, né, e fui adquirindo uma determinada maturidade e outras ferramentas como inglês, né, conhecimentos técnicos. Eu continuei acompanhando a física, além de trabalhar com engenharia, que está muito conectado, eu sempre acompanhei artigos de física, livros de físicos, e me preparei. Eu não sabia que estava fazendo isso, mas hoje eu percebo, para estar no ponto de chegar na hora
de cruzar com My Big Toe e fazer a tradução daquele livro. Né? Eu tinha todas as ferramentas na mão para fazer aquilo e, na sequência, uma vez feito, para trabalhar, para divulgar e passar essas ideias para quem interessado estiver. Então, assim, eu hoje considero, neste momento, a minha missão, ok? Pode ser que ela ainda venha mudar, mas eu estou muito bem. Outra coisa que você identifica é que você gosta daquelas coisas, você faz com prazer, né? Se você está fazendo com dor, algum problema tem, né? E se você tem... pode ter uma necessidade específica, pontual e temporária, mas uma das coisas que eu adotei para mim foi o seguinte: tudo tem algo de positivo. Se te davam um limão, se me davam um limão na vida profissional, eu comecei a adotar de um ponto para frente de percepção que eu tinha que fazer uma limonada com aquilo. Faz uma limonada, põe gelo, põe açúcar, faz uma caipirinha. Daqui a um pouco os caras que rejeitaram o limão vão estar cobiçando o seu limão. Aconteceu comigo. De eu pegar uma tarefa que, em princípio, eu achei que era horrorosa, que estavam me dando um abacaxi, né? Na verdade, um abacaxi ou um limão, e saiu uma batida de qualquer jeito. Dali um pouco tinha gente querendo pegar o serviço de mim. E aí, quando levaram, eu também dei graças a Deus, porque já tinha feito o que eu tinha, mas durante um tempo eu desenvolvi aquilo de tal forma, me mergulhei naquilo e passei a fazer um bom trabalho com aquilo, que aquilo que parecia ruim, outras pessoas passaram a ver que era uma coisa interessante e quiseram pegar aquilo também, entendeu? E aí, tudo bem, para aquele período de aprendizado foi bom, mas eu estou dando esse exemplo aqui porque é um exemplo prático de vários deles, né, na sequência, porque não é que você sai com aquela estrela e enfia a mão no bolso um dia, abre e lê lá, né, olha, o seu objetivo de vida é esse. Então, o objetivo é crescer, amadurecer, melhorar a sua qualidade de ser, né, a melhorar os seus valores, crescer na direção do amor, né, a nível geral, aprender através do autoconhecimento e da interação com os outros, porque a gente interagindo com os outros é que compreende mais sobre nós mesmos, né? Por isso que a gente está nesse ambiente interativo, mas ao longo desse caminho fazer as várias coisas que são necessárias para a gente... eu estava lendo um negócio hoje que dizia assim, você está empurrando uma pedra para cima da montanha, aí você se ilumina, e aí você continua empurrando a pedra para cima da montanha. Quer dizer, você está lá fazendo uma coisa que é importante por algum motivo e útil, e você continua fazendo. Só que agora você entende o que você está fazendo. Então, você continua vivendo aqui, continua interagindo, continua aprendendo, colabora com o processo, né? Mas não tem que se preocupar demasiadamente. Na verdade, assim, a vida vai te dando dicas e apresentando coisas. É uma coisa que eu demorei para aprender, porque eu era um cara controlador. Eu achava que as coisas tinham que estar no meu controle e que eu ia dominar e resolver tudo. Eu ia determinar o que ia acontecer para mim. Não, a vida, né, ela está mais ou menos planejada para oferecer para você o que é mais útil para você. E se você ficar observando as opções que vão aparecendo, vai experimentando uma, experimentando outra, ver qual que faz sentido para você e vai aproveitando. Né? Nunca, mesmo que alguma coisa, às vezes, você está na mão e você não tem escolha, você pode escolher. Ah, não, isso eu não quero, vou fazer outra coisa que me interessa mais. Beleza. E se você não pode escolher, te deram um limão, faz uma limonada e vê como a coisa muda. Muda a forma de encarar aquilo. Então, assim, e vai levando. E a tua missão, assim, à medida que você cresce, ela vai ficando transparente para você também. Mas assim, está falando muito do físico. Mas o que facilita muito a vida é a gente se conhecer antes do físico. A gente entender o que a gente é antes do físico. Então, a gente tem dois propósitos. A gente tem um propósito interno e um propósito externo. Né? Que a pessoa está perguntando como é que ela consegue... Eu não me lembro mais da pergunta, como é que ela consegue entender isso melhor, talvez. Na verdade, a gente não está aqui para conquistar o mundo físico. Né? O mundo físico, ele é uma plataforma de evolução. Então, a alma, o espírito, a consciência, está aqui para fazer uma evolução. Então, você está aqui para isso. Esse é o teu propósito real. Você tem um propósito físico, que você vai descobrir com mais facilidade, se você estiver alinhado com esse propósito real de evoluir. Então, a gente primeiro precisa entender e assimilar e começar a viver dentro desse propósito, que é o propósito interno, que é o propósito da alma, de evolução. Ao estar nesse propósito de evolução, automaticamente a vida vai começando a te mostrar o que é melhor para você
dentro do mundo físico para fazer essa evolução, né? Então, o autoconhecimento é fundamental para você saber quem é você de verdade. Porque senão você acredita que é uma coisa que não é, como somos levados a levar a nossa vida o tempo todo, né? Então, eu acredito que eu sou o personagem. Então, vamos dizer que eu sou um advogado, eu acredito que eu sou advogado, eu acredito que eu sou filho do fulano, da Beltrana, que eu sou casado, que eu tenho filho, que isso tudo faz parte de uma novela pessoal, de uma história pessoal. Mas é só uma história. Essa história, na hora que o personagem sair daqui, ela vai virar vento. Essa história some, acaba. Você não carrega essa história. O que você carrega são as experiências que essa história pode te proporcionar. Então é muito importante você entender que você está por trás do corpo e da mente, né? E a gente, muito identificado com o corpo e com a mente, a gente fica muito limitado ao personagem. Nós não somos o personagem. Nós somos o piloto desse veículo aqui, que a gente chama de corpo, de mente, mas é um veículo. Ele serve para transitar aqui. Então a gente precisa ir acima disso. Essa é a nossa verdadeira missão. A gente tem que descobrir como se faz isso. E aí existem processos de autoconhecimento para você sair do personagem. Então você começa a identificar o teu ego, né, que é o personagem, e você começa a conseguir se desidentificar dele para poder você não ser mais comandado por ele. Porque nesse momento, enquanto você acredita que é o personagem, você está vivendo de uma forma automática, de uma forma programada. Você está acreditando naquilo, mas, na verdade, aquilo é uma inteligência que foi criada por você mesmo, programou daquela maneira, e você vai vivendo aquilo achando que é real. Mas não é real, é quase que uma experiência robótica. Você cria uma história, você acredita, você tem suas crenças, né? Dependendo de onde você nasceu, da maneira que você foi criado, e aí aquela cultura te influencia, e você vai vivendo dentro disso, dessa maneira limitada, mas não acessa o seu eu real. O eu real está por trás disso tudo, né? Ele não está participando diretamente disso. Ele está por trás. Ele está observando. Ele é um observador. Só que, na realidade, o observador é que é o eu real. Então, é isso que a gente precisa buscar. O autoconhecimento serve justamente para você identificar o que é real e o que não é real, né? E esse caminho vai muito mais por você entender o que não é do que o que é. Primeiro você vai entendendo, isso não é, isso não é, isso não é, isso não é. E no final, o que sobra? Sobra o eu real. Mas, claro que isso é um processo gradual, não é da noite para o dia, a gente não consegue fazer isso por um estalar de dedos, né? Tem muita programação que a gente vai ter que retirar, a gente colocou muita coisa para dentro, a gente ainda está colocando as coisas para dentro, né? E perceber que isso que a gente está fazendo hoje está nos atrapalhando já é um bom começo. Porque se você começar agora a olhar dessa maneira, você vai perceber o quanto você está alimentando a programação. Então a gente precisa parar de alimentar a programação, parar de alimentar aquele personagem. Mas isso é trabalho, é um trabalho diário e exige muito esforço, muita atenção, muita disciplina, muita vontade, mas é assim que faz. E na hora que você começa a entrar nesse processo, automaticamente você vai se sentindo melhor, porque você está se alinhando com o teu propósito. Ao se alinhar com o seu propósito, você alcança a plenitude. Tudo... Deu uma interrupção. Tudo que a gente está insatisfeito, né, que a gente está sentindo, né, essas angústias, essa ansiedade, tudo isso que a gente sente, é porque não estamos alinhados ao nosso propósito real. O propósito real é evoluir. O processo de evolução se dá dessa maneira, a gente sair da programação, dessa parte da mente que nos torna extremamente egoístas, nos faz nos sentir separados dos outros, separado de tudo, então a gente só pensa na nossa vida e cuidar da nossa vida, resolver os nossos problemas, tratar da nossa família, e a gente vive essa separação do todo. Isso nos torna infelizes. Ao viver o seu propósito real, você vai alcançando essa plenitude que você está buscando no mundo físico e que não vai alcançar nunca. Esse é o ponto do autoconhecimento.
Fala mais. Não, não, eu acho que está ok. O Tony Lima fez uma pergunta aqui. Emoção também é informação, não é isso? Sim, tudo é informação, né? O que parece ser corpo, o que parece ser matéria, o que parece ser experiência, o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, tudo é informação, né? Nós estamos aqui falando um pouco de física quântica, a gente chama atenção sobre a física quântica, porque ela também acaba sendo vamos dizer, é a coisa ainda mais divulgada hoje, mas como vocês sabem que já lidam aqui no canal do My Big Toe, a proposta aqui é que a consciência é fundamental, é a fonte, é o que nós somos, uma parte da consciência maior, né? E que tudo que que essa consciência lida é informação, né? Então, sim, existem duas coisas na realidade maior e em qualquer realidade, inclusive a menor aqui. Existe a consciência, né? Qualquer tipo de consciência, a nossa, a dos outros e a do todo, e a informação circulando nessa consciência. Então, tudo que a gente tem como percepção em função dessas programações que o Zeca está citando, as programações são formas de interpretar automáticas ligadas ao personagem que parece ser biológico, que no fundo também é informação. Então, o personagem não tem uma existência real, né? Ele é real para nós em função da nossa percepção e da utilidade que tem para nós para experimentar esta jornada de aprendizado e de crescimento da consciência. Então, tudo que a gente percebe na consciência, né? E tudo que é percebido na consciência. É a única coisa que existe. A gente pode perceber que está consciente, pode entrar mais em contato com o que nós somos, inclusive o que a gente sente também é algum tipo de informação. Okay? Então, tudo que a consciência lida é informação, né? Essa seria mais ou menos a resposta. E também ela acaba sendo abrangente. O que o Zeca está falando faz todo o sentido do mundo. Isso aqui não é material. No entanto, esse teatro ele foi criado pela fonte, né? E por nós, a partir do momento que passamos a atuar aqui dentro, interferir e modificar as coisas, né? Ele está sendo criado unicamente como oportunidade de interação e de crescimento e de autoconhecimento, né? E é esse caminho que nós estamos trilhando de crescimento para a nossa consciência. Agora, a nossa consciência, enquanto experimentando esse boneco, se quiser chamar assim, né, esse boneco tem que continuar comendo, tem que continuar vivendo, tem que continuar interagindo, experimentando, né, e ajudando a sua própria... Né, a consciência pilotando esse boneco, se ajudando a crescer através dessa interação. Então, quando ela cresce, chega ao ponto de perceber, né, que não é o boneco e que é a consciência, né, ela está fazendo uma grande transição e pode passar a fazer com que a atuação desse boneco seja mais alinhada com o propósito dela, que é crescer como consciência, que é aprender, e não, né, com objetivos materiais. Agora, os objetivos materiais ainda serão necessários. Isso é que tinha a ver com aquela parábola que eu estava citando parcialmente aqui, de ficar rolando a pedra para cima. Quer dizer, enquanto eu estava trabalhando, eu continuava trabalhando. Enquanto eu estudava, expandia a minha consciência, eu continuava trabalhando. E aplicava aquilo no trabalho, né? E ajudava os outros, e ajudava a mim mesmo a ter uma vida melhor no ambiente de trabalho, que às vezes era desagradável. Então, todas essas coisas que a gente aprende são práticas, né? Agora eu estou aposentado, mas enquanto eu trabalhava, eu tive que conviver com o chefe, com os colegas, com os funcionários, com as pessoas malvadas ou mal intencionadas que eventualmente pareciam estar lá, né? E você tem que interagir. Agora, é claro que com esse tipo de conhecimento e de autoconhecimento, você lida melhor com tudo isso, né? Na prática do dia a dia, né? A partir do momento que você tem que se dedicar mais a algum objetivo que contribua mais, né? Que no meu caso, a última vez que eu estava trabalhando na indústria automotiva, produzindo veículos para poluir mais, para colocar mais carro na rua, e eu já estava insatisfeito com aquilo, né? Eu não queria mais aquilo, eu queria algo que fizesse algo de positivo, mais positivo para a humanidade. Então, eu quando tive a oportunidade de transitar, sair e me dedicar à tradução e à divulgação das ideias do Tom, eu abracei em gênero, número e grau, fui fazendo aquela transição e estou muito mais conectado e feliz agora. Mas, enquanto eu tive que viver ali,
teve por um bom tempo onde eu não percebia isso, que eu estava vivendo lá e fazendo o meu melhor com aquelas coisas que eu tinha e colaborando comigo e com as pessoas em volta da melhor forma. Mas no momento em que eu percebi isso, eu fiz uma transição. É o que eu falei, o meu objetivo como pessoa e como ser foi mudando à medida que eu fui adquirindo mais autoconhecimento e mais conhecimento da realidade, né? Então, as coisas estão conectadas porque a gente continua vivendo aqui, né? Nesse aspecto que eu estava comentando. Sim, a vida vai continuar. Você está no mundo físico, você tem que viver, né? Tem que comer, tem que pagar as contas. Isso não vai... Por enquanto, ainda não estamos vivendo de luz. Pode ser até que a gente, na nossa evolução, a gente não precise mais de comida e tal. Acredito até que em algum momento a gente vai se desenvolver dessa maneira. Tem alguns tentando, mas eu não estou conseguindo ainda. Não. Ainda tem que comer também. Mas o fato é que os objetivos mudam, né? A gente continua no mundo físico, né? Fazendo as coisas no mundo físico, mas os nossos objetivos vão mudando. E a gente deixa de alimentar o personagem que é extremamente egoísta. Então, esse ponto, que é o ponto grande da evolução, é quando você consegue sair desse lugar egoísta e ir para uma parte da sua própria mente, que é que os yogis chamam de mente superior, né? Tem a mente inferior e a superior, que ela é altruísta. Então, ela está o tempo todo olhando para tudo e para todos, né? Enquanto que essa parte nossa, que é a nossa parte ainda animal, a nossa parte preocupada com a nossa sobrevivência e que está buscando prazer o tempo todo, ela é extremamente egoísta, né? Então, essa transição do egoísmo para o altruísmo é que é o grande ponto de evolução que a gente está aqui como raça fazendo agora nesse momento. A gente está vivendo esse ponto, a gente está nesse lugar hoje da consciência de dar esse salto, né? Uns dizem que a gente vai para a quinta dimensão, mas é isso que a gente está fazendo. É um salto de consciência. A nossa consciência está expandindo e a gente está saindo desse lugar, né? Onde a gente vive extremamente com medo, né? Que a gente está ali querendo segurança, querendo controle, né? Que a gente quer garantir a nossa sobrevivência, garantir a sobrevivência da nossa família, garantir que as coisas vão funcionar para quem está em volta de nós e garantir os nossos prazeres, né? Que a gente também se vicia nos nossos prazeres, a gente acha que eles são tudo, e a gente está nesse ponto que a gente acha que isso é tudo. Então a gente vive em função disso. Fala, Mário. Não, mais uma pergunta interessante aqui. A Gigi perguntou sobre sobre nós, né, as pessoas que estão entendendo um pouco mais as coisas como se passam, como você e eu estamos descrevendo aqui, estão se aprofundando, estão percebendo mais da realidade maior, né? O que nós fazemos com tudo isso? Como podemos usar isso de forma útil para melhorar esta dimensão? Veja, na verdade, acaba sendo a resposta para isso, satisfatória ou não, acaba sendo muito simples, porque a gente não consegue melhorar o outro, né? A gente consegue, às vezes com baita esforço, como você que é testemunha, né? Muito esforço. A gente mal consegue melhorar a nós mesmos. É um sacrifício, às vezes, de uma vida, né? A gente passa por uns perrengues, uns percalços e começa a descobrir estas coisas. Então, assim, mas essa é a parte que ela é dura, porque a pessoa está adquirindo uma consciência que é mais ampla, ela começa a enxergar o cuidado, o carinho, o amor, o outro, né? E olha, vê a situação geral em volta e dá aquela dor no coração, né? Puxa vida, mas tá uma droga isso, né? Já esteve muito pior, primeira coisa, já esteve muito pior. Se você voltar 10, 20, 30, 50, 200 anos ou 500, isso aqui era uma droga gigantesca. Então, assim, era melhor do que o que tinha 2000 anos atrás, mas, assim, vem melhorando, mas vem com uma certa aceleração e hoje já é muito melhor. Porém, a parte difícil é que você não pode fazer muita coisa diretamente, a ansiedade do ser humano é essa. Uma parte da evolução e do crescimento e do amadurecimento é você perceber
que você está buscando o autoconhecimento para melhorar a si mesmo, e não porque isso é um egoísmo. Pode até parecer um egoísmo, e pouco importa o que pareça, mas você só consegue ajudar os outros e o ambiente e a totalidade melhorando a si mesmo. O objetivo de cada consciência é melhorar a si mesmo. Consciência é o que você é, isso é o que você está buscando. E a melhor forma de colaborar é essa, porque estamos, por vários motivos, um deles é porque estamos conectados, né? E estamos todos conectados, acho que esse é o principal. passando exemplo, ajudando a ampliar essa faixa do ambiente aqui, né? Dando exemplo, né? Sendo oportunidade de esclarecimento, porque outras pessoas vão ver o nosso exemplo, vão tentar buscar isso, em algum momento pode buscar até algum esclarecimento, mas não é lendo um livro para os outros que a gente vai editando as regras, né? O pessoal tem uma expressão horrorosa, mas é aquela história de caga-regras, né? Não é, nós estamos aqui para ditar regras para ninguém, nós estamos aqui para saber mais de nós mesmos aos poucos, né? E aproveitarmos isso para crescer e para iluminar mais esse mundo em conexão com essa consciência e, na medida do possível, amenizar aqueles que a sua ajuda pode alcançar, amenizar algum sofrimento e dor à sua volta. Mas a forma de melhorar o ambiente é melhorando a si mesmo. Isso vai ajudar a empurrar, vai ajudar a criar massa crítica, né? Existe até um experimento, por exemplo, dos que são dos 100 macacos, alguma coisa assim. Mas, assim, é a questão da massa crítica. Se eu faço um esforço para melhorar e sirvo de exemplo e sirvo de amparo para os outros, se você faz um esforço de melhorar e serve de exemplo e serve de iluminação, e se 100 fazem e se 1000 fazem, né, isso começa a fazer a diferença. Mas a gente não muda o outro, a gente muda a nós. É por isso que os sábios costumam dizer aquele negócio do... Você tem que ser como é que é? A melhora que você quer ver no mundo. É o Gandhi, acho que fala essa. É extremamente apropriado, porque se você quer ver uma melhora no mundo, melhor é você mesmo. Não é forçando os outros a se comportar como a gente quer que vai melhorar nada. Então, a resposta dessa daí é babinha, é trabalhando em você. E na medida que você cresce e fica mais sensível, ajudando quem você possa, esclarecendo se alguém te pergunta, né? Se alguém te pede ajuda, e ajudando como pode, mas principalmente melhorando a você mesmo, com autoconhecimento, com crescimento, com desenvolvimento próprio. Zé, não sei se você tem um complemento para isso aí. Alguém perguntou como fazer isso também. Na verdade, a gente precisa entender que a nossa capacidade de influenciar é muito grande, energeticamente. Nós estamos emitindo energia o tempo todo. Então, a gente não está vendo, né? Mas a gente está emitindo energia e isso influencia nos outros e nos influencia a energia que a gente recebe de volta. Então, essa mudança que a gente faz, ela tem um valor muito maior do que a gente enxerga fisicamente. Porque a gente, energeticamente, a gente está emitindo onda aqui o tempo todo, né? O cérebro funciona como onda. Tudo é onda aqui. É que a gente não enxerga as ondas, mas está tudo funcionando como onda. Então, quanto mais a gente fizer a nossa evolução, mais a gente está emitindo isso para o campo coletivo e mais a gente está influenciando nesse campo. Então, é muito importante ter essa consciência que você faz muita diferença. Não é que você seja muito pequenininho e que tanto faz o que eu faço, o que eu não faço aqui, que não vai influenciar. Influencia e muito. E o coletivo é a soma de cada um de nós. Então, a tua parte vai fazer diferença na contagem final, sempre. Né? Você está colocando mais um pezinho na balança daqui ou dali, para o bem ou para o mal. E a maneira de fazer isso, alguém perguntou como é que faz, né? Assim, eu indico, para começar e para levar isso para o resto da vida, aprender a meditar. Tem que aprender a meditar, começar a meditar, para você se conectar mais com o não físico. Né? Porque o 99% é não físico e a gente está conectado com o físico, que é 1%. Então, a meditação é o melhor caminho para você começar a se conectar com o mundo não físico, começar a acessar o mundo não físico, para esse mundo começar a existir para você, para essa realidade começar a existir para você de alguma maneira. Porque é tudo mental. Se você está o tempo todo focado na matéria, vivendo para a matéria e querendo matéria, você só vai ficar no 1%. Você está desperdiçando aí
os outros 99% que você não se conecta. Ou que você se conecta muito inconscientemente, de uma forma muito limitada, e muitas vezes você está colocando no campo muita coisa que é lixo, que você nem sabe, mas está. Que está guardado dentro do teu, dessa mente programada, né, do teu inconsciente, e você está contribuindo para o caos no mundo sem saber. Então é muito importante que você comece a buscar esse mundo invisível. E a melhor maneira de fazer isso é meditando. Você fecha o olho, mesmo assim a tua mente programada, ela não vai querer que você fique ali, ela vai querer te tirar dali, ela vai querer te trazer de volta para o mundo físico, mas aí você vai ter que aprender a meditar e entender que essa batalha que vai se dar é uma batalha que acontece, e quanto mais você fizer, mais prática você tiver, mais você vai conseguir. E ao se conectar com esse mundo invisível, com o mundo não físico, você vai participando mais dele e vai podendo influenciar mais no mundo físico de uma maneira consciente. Fala, Mário. Não, é isso aí, importantíssimo. A meditação é o primeiro passo. O primeiro passo na meditação é você esvaziar a cabeça e deixar de ser o boneco dos pensamentos. Os pensamentos, às vezes, nem são seus, são captados, né? Porque nós estamos em contato com tudo e com todos, né? É uma rede, internet de consciência. Então, e a gente nem precisa da ajuda dos outros, às vezes, né? A gente está num estado tal de rebobinação dos pensamentos malucos soltos ali, funcionando sozinho, que a gente não tem essa parada, e aquilo bloqueia totalmente a percepção do ser, da consciência ou do espírito, como queira chamar, que somos. E a meditação te ajuda a entrar em contato com isso e desenvolver e praticar as práticas que a sua consciência permite. Porque você não está preso no corpo. A sua consciência está participando aqui através do corpo, mas à medida que você mais medita e mais evolui nisso, você consegue desenvolver as propriedades da consciência e experimentar coisas mais sutis. Mas não vai experimentar nada disso se não passar primeiro pelo domínio da sua própria mente em zerar os pensamentos e entrar em contato com o ser que você é, que está lá no centro disso tudo. Né? Isso aí é importantíssimo e fundamental. Então, é o que eu acrescento sobre isso. E aí, alguém comentou aqui que, sabendo que não somos daqui, somos extraterrestres. A Kátia comentou. De uma certa forma, somos todos extraterrestres, porque ninguém é daqui, isso aqui nem existe, né? Por assim dizer. Isso aqui é uma escola virtual de aprendizado, de interação, onde o que a gente tem aqui é um mero avatar. Né? Então, a consciência que nós somos definitivamente não é daqui. Isso aqui é um palco que a consciência cria. Mas também não é de outro planeta, também. E também não é de outro planeta. Então, não, também não é de outro planeta. Eu vou chegar lá. O que eu estou construindo é um raciocínio aqui. Se eu sou consciência, se a consciência é o que existe, é a fonte, gera todas as outras consciências e gera um ambiente como esse aqui, onde tem um planeta que eu pareço habitar como um ser material, né? Essa sensação de não ser daqui é natural. É alguma coisa que está me cutucando e me incomodando, e aí na minha ignorância, começo a procurar explicações. Então aí começa a dizer, não, eu sou de outro planeta, eu vim de outro planeta. Né? Você pode até ter tido experiência em outro planeta, mas pode ter sido outro universo, não precisa ser desse nível, desse planeta aqui. Porque todas essas realidades virtuais, isso forma um multiverso, tá? Onde as consciências habitam e experimentam, mas não quer dizer que você veio do outro universo. Você pode ter passado por uma experiência anterior lá, em outro planeta, de outro universo, e depois ter vindo para cá. Isso pode ter acontecido. Agora, essa sensação que você tem de não ser daqui, não vem do fato de vir de outro planeta, vem do fato de ser consciência. E às vezes você tem alguma sensação de que isso não parece bem o que deveria ser, porque não é um ambiente que você vivia antes de penetrar e ter essa experiência aqui. Então, no fundo, somos todos extraterrestres, porque ninguém é da Terra. Né? Nós estamos temporariamente aqui experimentando isso. Né? Com certeza. Na verdade, nós somos seres cósmicos ou galácticos, seja lá o que for. A gente não é dessa realidade física, então não somos nem desse planeta, nem de qualquer outro. Né? Isso tudo serve para uma experiência que a gente está tendo aqui, de aprendizado espiritual. Né? Nós somos espíritos tendo uma experiência física. Né? E a gente acredita que é um ser físico, e que tem uma alma, né? Às vezes, pela própria religião, né? A gente acredita muito
naquele negócio, vai à missa no domingo, né? Que o Brasil é muito católico, então muita gente católica, teve aquela formação ali de que a gente tem uma parte da nossa vida que é espiritual. Só que não é isso, é ao É o contrário. contrário. A gente tem um corpo, a gente tem uma mente, né? É o espírito que tem isso, é a alma, é a consciência que tem. É o espírito que tem o que parece ser um corpo, e não ao contrário. Exatamente. E essa confusão é normal também, porque é o processo de aprendizado, é esse. A gente tinha que passar por isso para poder se dar a experiência que a gente precisava passar. Porque se a gente já viesse para cá sabendo disso tudo de uma maneira evoluída, a gente não aprenderia nada, a gente não ia achar nem graça, a gente não ia nem entrar no jogo. Né? Para ter a experiência, a gente precisava ter esse esquecimento. Né? Então a gente se esquece de quem nós somos, a gente entra no personagem, a gente acredita no personagem, e nesse momento nós estamos saindo do personagem, né? Se descolando do personagem. Esse é o processo que a gente está vivendo agora, que é um momento maravilhoso, uma oportunidade. Hã? É parte da evolução, buscar. Você entra sem essa memória, se identifica, e você perceber que não é isso, é parte do processo de crescimento. Exatamente. Alguém perguntou aqui, como faço para esquecer que sou corpo e viver só na mente? Você não vai esquecer que você é corpo. Você vai lembrar que você é corpo, que você tem um corpo. É essa a diferença. Você não é o corpo, você tem um corpo. E aí você vai usar o teu corpo e a tua mente para evoluir a tua alma, o teu espírito, e não para satisfazer a programação que foi criada. Então a gente é levado a acreditar que o mundo físico tem certos prazeres e certos objetivos e que isso é tudo. E a gente passa a nossa vida buscando isso. E esse que é o grande engano. Então a gente vai se libertando disso, você vai saindo dessa programação, esses prazeres eles vão se tornando menores. No budismo tem o desapego, né? Você vai se desapegando disso, mas não é uma questão de renúncia. Esse que é um ponto também muito importante ser entendido. A pessoa que vai evoluindo, ela não está renunciando a nada. Aquilo foi caindo, foi perdendo a graça. Em comparação com coisas melhores. Assim, é que nem criança. A criança acha muito legal brincar de carrinho, disso, da boneca, seja lá o que for, mas ela vai crescendo, aquilo vai perdendo a graça. Né? Ela vai tendo outros interesses. A gente aqui, à medida que vai evoluindo, esses prazeres físicos, eles vão entrando na mesma condição que a criança enxergava ali as brincadeiras dela. Não é isso. Parece que é muito, mas porque você está limitado. Quando você expande, aquilo vai ficando muito menor. E aquilo, na realidade, é que está te prendendo. A briga é difícil. Na verdade, está aprendendo porque vai criando aquela ilusão da zona de conforto. Né? Eu me sinto confortável ali, já conheço, me dou bem, sinto que gosto e tenho medo do desconhecido. Se tem um prazer muito maior do lado de fora, mas eu não experimento, eu fico agarrado com aquele que eu estou. Né? Exatamente. O medo do desconhecido e não tenho a vontade de me aventurar e fico ali agarrado e preso, né? E nem vou olhar, de repente tem um mundo. Isso aí é o mito da caverna, né? A gente está lá agarrado dentro da caverna e não quer que ninguém solte a gente, porque acha que aquilo é o que há. A gente está agarrado aqui ao mundo físico, por isso que é tão sofrido, né? Por isso que a gente sofre tanto quando tem fim, né? Seja lá o que for, pode ser o fim da vida, mas fim de um relacionamento, fim de um trabalho, fim de algum período da nossa vida, tudo é muito sofrido, porque a gente está muito apegado no mundo físico e a gente acredita que isso é tudo que tem. Então, o trabalho é de expansão de consciência. E esse trabalho começa à medida que você aprende que ele existe. Então, o primeiro passo é o conhecimento. É você entender isso. A gente tem que estudar e entender que existe uma evolução para ser feita. Né? Não ensinaram para a gente isso quando a gente era criança. Não disseram, você tem uma evolução. O que ensinam para todos
é que a gente tem que ganhar dinheiro e conquistar as coisas físicas, construir uma família, comprar uma casa, resolver alguns problemas financeiros e ter sucesso, ter fama, seja lá o que for, mas não ensinam que nós estamos aqui para fazer uma evolução. Isso não é ensinado em lugar nenhum. Em alguns poucos filosofias, como a filosofia do yoga, é ensinado, na própria Cabala também é ensinado, mas isso, para a grande maioria das pessoas, não é ensinado. Então, a gente nasce como uma semente e a gente permanece como uma semente por mais conquistas físicas que a gente tenha. Essa semente só vai se desenvolver se você souber como fazer isso e que isso deve ser feito, né? É um trabalho que você tem que fazer. Ele não acontece sozinho. E também não tem que ser sofrido. Ele é sofrido porque a gente tem muito apego ao personagem. E ele vai ficando cada vez mais sofrido porque a programação vai ficando cada vez mais reforçada. Então, ao longo da vida, a gente vai alimentando aquela programação física e depois, para a gente sair dela, se torna muito sofrido, você se torna viciado nela, você fica preso nela. Mas, na realidade, não tem que ser sofrido. E assim, né, você pega, basta pegar um exemplo para você raciocinar e se colocar na cabeça, no sapato do sujeito e ver, né? Se o objetivo fosse só acumular uma montanha de dinheiro no fim da vida, né, vamos supor que tem algum valor isso. E quando você chega lá no fim da vida e bate na porta, o ônibus encosta para te levar, e você faz o que com aquilo tudo? Serve para quê? Pare e faça essa pergunta para você mesmo, né? Estou falando para todos nós que estamos participando aqui. E você quer ter uma ideia geral de como é que isso funciona? É fácil, é só olhar para uma figura importante. É aquele cara, para dar um exemplo, hein, para ficar num só, para não cansar ninguém. O cara que criou a Apple, aí, como é que ele chama? Steve Jobs. Né? Steve Jobs é um cara criador, criativo, dominador, foi arrogante, foi de tudo, juntou uma montanha de dinheiro, ficou sentado lá em cima. E depois, no fim da vida, o ônibus veio meio devagarzinho, no final veio sinalizando para ele, né? E a gente sabe que ele não morreu do dia para a noite, morreu em uma questão de meses ou poucos anos, e ele teve a oportunidade de refletir. Vai lá verificar o que ele dizia no final, veja se ele estava preocupado com qualquer coisa daquele dinheiro que ele tinha, e vai verificar se ele levou algum. Então, assim, não existe demônio nisso, né? Não existe mal nenhum em você, ninguém está pregando pobreza aqui, não há essa necessidade, mas você também não precisa nem da pobreza e nem da riqueza. Tudo isso são instrumentos de viver e de aprender. Né? Você não vai levar nada disso daqui, né? Seja que grau de conforto que você tenha acumulado e empilhado, ele vai ficar todo para trás e a família vai ficar brigando por ele. Os membros da família, os herdeiros. E se não tiver, os funcionários, os diretores da empresa, vai ficar todo mundo se matando por aquilo. Agora, pergunta para o cara, vai ver lá o tipo de coisa que o Steve Jobs dizia no final dos dias dele, sobre o que ele realmente achava importante ou não. Né? Então, é interessante porque é uma forma da gente refletir sem ter que estar, né, com um ônibus encostado ali esperando. E esse não é o melhor momento, porque também já não dá mais para você fazer nada. Então, é uma coisa que vale a pena pensar, porque você ainda tem tempo. Tem uma moça que, não sei se ela é enfermeira ou médica, que é especializada em dar cuidados, eu não vou lembrar o nome dela agora, para pessoas que estão em estágio final com doenças terminais, e ela dá uma prestação de suporte para a qualidade de vida e da mente da pessoa naqueles finais de vida, né? E ela tratou de dezenas ou centenas de pessoas, estudou, conversou, ajudou essas pessoas a ultrapassarem isso até o momento final, né? Segurou ali na mão delas até o fim, e ela fez uma estatística do que aquelas pessoas realmente acham que era importante para elas naquele momento, o que foi legal, o que foi gratificante e o que foi energia jogada fora para elas. Eu aconselho a procurar, tem vídeos e palestras desta moça, eu posso até procurar e depois publicar alguma coisa, porque é uma forma de você avaliar isso, né, se pôr no sapato dessas pessoas sem estar necessariamente lá, porque é um momento final. Né? Se você descobrir que o importante era uma coisa ou outra, você não tem mais tempo de fazer, você já não fez aquilo. Não, ainda não.
Está acabando. Então, exatamente. É isso aí. Alguém falou aqui de religião. A religião, ela foi muito importante para um período, essa é a minha opinião, né, obviamente. Eu acho que a religião, ela teve o papel dela durante muito tempo, porque a gente era muito primitivo. Então ela precisava daquela castigo, daquela história, né? Você vai ser punido, vai para o céu, vai para o inferno. Mas ela não nos traz para esse caminho de autoconhecimento, de evolução que tem que ser feito sozinho. Então você fica dependendo de alguém fazer isso para você e esse caminho não tem como ser terceirizado. É você que tem que fazer o caminho é teu, né? O caminho de cada um. E hoje a gente tem informação suficiente, a gente já está num nível de consciência que cada um pode fazer o seu caminho. Então, não estou aqui dizendo que você deve abandonar a religião ou nada disso, mas na realidade eu acho que a religião ela serve ainda para algumas pessoas que ainda não estão nesse nível de evolução, que ainda precisam daquilo, ainda que precisam de acreditar, mas na verdade é um processo que elas naturalmente elas vão deixando de existir, porque a gente vai entendendo quem somos nós e que não precisamos delas para fazer isso, né? Se você olhar para as religiões hoje, as pessoas são religiosas, mas não praticam o que a religião diz. Então é um negócio que não faz nem sentido, né? Eu sou católico, mas não sou praticante. O que quer dizer isso? Eu não consigo nem entender. Né? Você é católico, mas não é praticante. Quer dizer que eu estou enganando a mim mesmo. Pois é. E assim, outro dia eu vi uma pesquisa, 40% dos católicos acreditam em reencarnação. Mas na religião católica não tem reencarnação, então é um papo de doido. Isso é curioso, você tocou num ponto curioso, porque você sabe que aparentemente dizem os peritos, os peritos, né, que até determinado ponto, em 300 e pouco DC lá, depois de Cristo, existia alguns vestígios na Bíblia de reencarnação. E aí um concílio, sei lá qual, entrou lá e mudou aquilo, porque aquilo não gerava medo suficiente nas pessoas, as pessoas deixavam para resolver coisas em outras vidas, não faziam tanta questão de bons assim. E aí chegaram à conclusão, os sábios daquele momento, e que era melhor tirar aquilo ali e dizer que era uma só, que é para o cara dar um jeito de se comportar se comportar melhor, porque estava lidando com pessoas ainda com uma consciência muito primitiva e que precisava, é que nem criança. Você tem que chegar ali e dar uma bronca, né? Você botar de castigo para a criança aprender. Mas no nível de consciência que a gente está hoje, a gente já não precisa mais dessa religião tão punitiva e tão rigorosa, né? A gente pode fazer essa avaliação e construir o nosso próprio caminho. Não precisa dessa terceirização. E que fique claro que é um caminho que leva para a evolução na direção do amor, do cuidado com o outro. Mas quando você evolui, cresce, mais disso você tem e faz mais isso de forma real e menos por medo das punições, porque fazer por medo da punição não resolve nada, né? É só um bandido que não executou por medo de ser preso, né? Não resolve nada. Você está alimentando o seu egoísmo de qualquer maneira. Você está alimentando o seu próprio egoísmo de qualquer maneira, porque você está pensando em você o tempo todo. Mesmo que você esteja fazendo alguma coisa de bem, ou seja lá o que for, mas você está pensando sempre no teu ganho, né? Essa parte programada da mente, que pode ser chamada de ego, né? Ela está sempre buscando um ganho para ela, de todas as maneiras. Pode ser compartilhando, mas o objetivo final dela é receber um aplauso, receber alguma coisa em troca daquilo. Então, ao começar a olhar para isso dessa maneira, a gente vai começando a entender melhor. Você vai se observando e sendo muito sincero com você mesmo, né? Porque a gente se engana muito. Mas se observa, veja por que você está atuando dessa maneira, por que você quer isso, por que você está falando aquilo, por que você está se relacionando com tal pessoa. E aí você vai percebendo o quanto você está pensando somente em você, nas próprias relações
amorosas. Isso é muito comum. E no que você vai obter delas. Exatamente. Isso é o processo de autoconhecimento. Você vai se conhecendo. Você vai entendendo como é que você funciona e vai buscando ferramentas para sair disso. Porque a gente pode sair disso. É isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui, tem? Não sinto mais vontade. Da religião? Acho que tá bom, então, né? Já passou um pouco da hora, né? 9h29. Não, tá ótimo, tá perfeito. Tá ótimo. Até 1h30 eu acho que fica razoável, se fica muito longo também, depois ninguém aguenta, né? Apesar de que, Tá ótimo, em geral, a reação tem sido bastante positiva. Sempre as pessoas fazem comentários, né? Gostam do bate-papo, agradecem, né, a contribuição. Mas, assim, eu acho assim, que não adianta fazer realmente muito longo, porque acaba... Né, todo mundo acaba tendo outras coisas para fazer e acaba virando um incômodo. E a gente tem outras oportunidades para fazer isso. Aliás, eu quero comentar com todos aqui que eu estava conversando com o Zeca, entre nós aqui, e tentando conversar sobre a possibilidade de mudar para quarta-feira sim, quarta-feira não, porque a vida tem estado meio corrida aí, com uma série de coisas, entre elas o lançamento e as vendas, as entregas, né? Depois que vende tem que dar um jeito de entregar e tem que embalar, etiquetar, levar no correio, e entre várias outras atividades, problemas familiares também, as coisas acabam ficando às vezes meio corridas. Então, eu estava conversando com o Zeca sobre a possibilidade da gente ajustar aqui e fazer quinzenal, que eu acho que talvez fique mais viável. E a gente chegou a um acordo sobre isso, então provavelmente a quarta-feira que vem não tem, na quarta-feira seguinte tem novamente, e de repente, Zeca, a gente podia talvez planejar para... Uma coisa que eu percebi, o povo parece que gostou bastante daquele bate-papo anterior também, daquele do Undone, né? E a gente comentou a primeira temporada, que são temporadas pequenas, talvez de repente a gente podia comentar a parte da segunda temporada, acho que a essa altura já não estamos mais estragando o pesqueiro de ninguém. Toma cuidado para não dar o detalhe para o final, mas de repente a gente podia falar, porque é um assunto que eu acho que é interessante, porque é sobre a qualidade de ser, sobre evolução, sobre traumas, sobre dificuldades pessoais, sobre soluções, né? E sobre My Big Tom, porque tem viagem no tempo, visitação de realidades paralelas, tem... Vai e volta. Tem um monte de coisa ali, regressão, tem de tudo um pouco. Então, quem sabe a gente fala sobre isso, a gente decide no meio do caminho, mas quem sabe já fica como um tema interessante para a próxima. Perfeito, Mário, perfeito. Vamos fazer isso então. Agradeço aí a participação de todos aí, que estavam com a gente aí até agora. Mário, grande prazer, como sempre, aqui, falar com você. Então, boa noite aí. Até a próxima. Valeu, obrigado a todos, obrigado pela participação. Vou tentar salvar e compartilhar e deixar gravado aí, tá bom? Na sequência, se der tudo certo, é só você dar um ok lá. Deixa comigo. Grande abraço. Tá bom, um abraço a todos, obrigado, Zeca.